confie no que vem de fora, mas também não ignore. Eu acredito que a liberdade não está em ignorar o mundo ou absorver tudo dele. Eu acredito que a liberdade está em aprender a pensar sobre ele. Nós crescemos e aprendemos várias coisas com os nossos familiares, com a escola, com a sociedade, com os nossos pais, com os nossos amigos. E hoje em dia, principalmente, a gente está sendo bombardeado de novas informações, de muitas opiniões, de muitas influências nas redes sociais. E se a gente não aprende a pensar sobre tudo isso, a refletir sobre tudo isso que está chegando pra gente e tudo isso que já chegou na construção de quem a gente é hoje, a gente vira escravo da opinião dos outros, do ensino dos outros, porque a gente não reflete. Só com a reflexão é possível a gente chegar às nossas próprias conclusões, porque ela vem a partir de um lugar dos nossos valores internos. Mas também é maravilhoso receber esse tanto de informação, porque isso vai ampliando o nosso mapa de mundo. Quando a gente viaja, por exemplo, a gente recebe várias informações de formas diferentes de se viver. Não quer dizer que a nossa é melhor ou que a do outro é melhor. O que quer dizer é, existem formas diferentes. Então, o que faz sentido para você, o que faz sentido para mim? O problema ele tá não em ouvir e absorver novas coisas. Ele tá quando a gente transforma algo em uma verdade absoluta. E em cada fase da nossa vida, uma coisa vai fazer sentido e outra não. Só que aí pode ser que o tempo passe e o que fazia sentido no passado não faça mais hoje em dia. Por isso que é importante a gente estar sempre refletindo sobre o que chega pra gente e sobre a nossa própria vida, sobre as nossas escolhas também, tanto de pensamento, de valores e de forma de nos relacionar com o mundo e das informações que chegam pra gente. É assim que a gente começa a construir uma visão própria. Se você parar pra pensar, a sua versão lá criança, depois a versão adolescente e hoje a versão adulta, elas não tinham pensamentos diferentes, formas de ver a vida de forma diferente? E às vezes era muito influenciado por aquelas pessoas que você amava ou não, porque às vezes você pode estar querendo contrariar elas também. Então a gente está em constante transformação o tempo todo e isso é muito saudável. Entender que cada coisa faz sentido no momento é fundamental. Por exemplo, eu trabalho com terapias. E o que eu observo? Cada pessoa, em cada fase da vida, às vezes precisa de um tipo de terapia. Porque, às vezes, se uma determinada terapia chega para o campo daquela pessoa num determinado momento, ela vai estar fechada. Mas, às vezes, uma outra abordagem, quando chega, vai começar a abrir a porta. E a partir disso a pessoa se abre a outras experiências, porque é assim, a gente não dá conta de dar um salto às vezes, a gente precisa do passo a passo. Então cada versão nossa precisa de uma determinada coisa. E além de tudo, por exemplo, no contexto das terapias, diferentes abordagens podem atuar em diferentes partes da nossa pessoa, da nossa personalidade, de coisas que a gente precisa vivenciar. Por exemplo, por isso que eu integro todas as terapias junto com a psicoterapia da Gestalt, porque eu vejo que cada uma vai atuar em uma linha diferente em uma determinada pessoa. Agora quer dizer que a minha forma de trabalhar, a minha terapia é melhor que outra, que a Gestalt é melhor do que a cognitivo-comportamental? Não. Talvez a cognitivo-comportamental vai servir para uma outra pessoa, em um momento que ela está vivendo, a psicanálise vai servir em outro. Hoje o que eu me identifico mais é a Gestalt e de todas que eu experimentei é que eu sinto que é mais eficiente, inclusive as terapias holísticas também, só que para abordagens diferentes. Por isso que eu acredito que ter pensamento crítico é muito importante. E o que é isso? É você olhar criticamente para cada ideia, para cada informação, para cada novo movimento que está chegando aí para você. E é aí que mora a liberdade. Se você aceita tudo que chega de uma determinada pessoa, você põe uma pessoa num patamar como se fosse o dono da verdade, um guru, mas um guru não no sentido de um mestre, mas um guru no sentido quase de um Deus que sabe tudo. E isso é extremamente perigoso, porque se ele está nesse mundo e a gente também, é porque a gente está aqui para evoluir, nós somos todos humanos, então vai ter coisas que ele também tem falhas, né? Então por isso que é importante você absorver os ensinamentos, absorver os conhecimentos, mas pensar criticamente sobre isso. Um outro exemplo que eu acho muito interessante é a viagem. Você já viu quantas pessoas viajam e criam uma ideia de uma experiência única que ela viveu?
Por exemplo, muita gente vai para a Itália e fala que italiano é mal educado. Então a pessoa pega uma experiência que ela viveu, em poucos dias que ela viveu, e generaliza como um todo. E ela põe toda uma população, toda uma cultura num pacote só. E eu acho isso extremamente perigoso, porque cada um é único. Existe uma questão cultural, existe, mas existe a experiência que aquela pessoa vai viver. Por que que uma pessoa vai para a Itália e tem uma experiência maravilhosa, as pessoas tratando super bem, tratando educado, e outra não? Às vezes é aquela experiência que aquela pessoa, aquele indivíduo precisa passar. Eu tô dando esse exemplo porque eu morei 6 meses na Itália e muitas pessoas viajam para lá e falam isso para mim. E o que que eu vejo? Pela minha experiência, eu vi que no comércio isso acontece às vezes, mas na vida local, na vida cotidiana com as pessoas, isso não acontece. E também tem a minha experiência pessoal. Eu acredito que as coisas vêm até nós porque naquele momento, naquele dia, aquela situação a gente está atraindo para aprender alguma coisa ou para ensinar também. E até isso que eu estou compartilhando aqui com vocês não é para você acreditar como uma verdade absoluta, não. Eu estou trazendo uma informação para o seu campo, sente como o seu corpo recebe, como você sente tudo isso e ver o que faz sentido para você. Pode ser que algumas coisas fazem sentido, então absorve isso. O que não fizer, descarta também. Isso é a minha visão a partir das minhas reflexões, das minhas experiências de vida. Mas também não é uma verdade absoluta. Pode ser que daqui a um ano eu aprenda outras coisas, absorva outras coisas, aí eu vou refletir sobre isso e vou mudar minha linha de pensamento. Cada fase da vida, dependendo de como você está se sentindo, a sua experiência muda. Por exemplo, eu já fui para Paris nessa época que eu morei na Itália, em 2009, 2010, e eu tive uma experiência maravilhosa. E eu voltei lá ano passado, em 2025, e minha experiência não foi boa. Porque Paris é ruim? Porque as pessoas são ruins? Não, porque eu tive uma experiência ruim com uma pessoa que eu conheci, porque eu tinha algo para aprender. A pessoa tocou numa ferida muito profunda minha, que me fez enxergar algumas coisas que doeram. E eu estava em frente à Torre Eiffel, chorando pra caramba e sentindo uma dor extremamente profunda. E a primeira vez não, foi maravilhoso. Quer dizer que Paris é ruim, Torre Eiffel é ruim, França é ruim? Não. É a experiência que eu passei naquele momento, com as vivências que eu estava tendo e da forma que eu estava me sentindo. Nem tudo que está fora vai representar uma experiência como boa ou ruim, mas também nem tudo que a gente está sentindo representa uma realidade. Então, nesse exemplo que eu dei, eu estava num lugar maravilhoso, mas a minha experiência não foi tão boa, porque eu estava sentindo algo. E esse algo que eu estava sentindo, ele mudou a minha visão da realidade, a forma que eu olhei a situação. Porque naquele momento tocou uma ferida que era do passado. Mas como eu trabalho muito a minha autoconsciência e autoobservação, mesmo doendo, mesmo sofrendo, eu conseguia observar e entender que era uma dor antiga e não daquele momento, que foi mexida, foi um gatilho que foi acionado. Então, entende que tem a minha subjetividade e isso é importante na hora que eu compartilho com outra pessoa, eu trazer a minha subjetividade como algo que literalmente é subjetivo, como a palavra traz. Não é uma verdade absoluta, não é porque eu fui e tive essa experiência que você vai ter essa experiência. E eu não posso generalizar. Tá aí a importância da reflexão. Quando você tem uma vivência e reflete sobre ela, ela vira uma experiência que vira uma maturidade. Então vira uma bagagem aí para você usar como ferramentas que você tem aí ao longo da sua vida. Para você não repetir erros, para você fechar ciclos, isso é extremamente importante. Então é importante você, depois que a experiência passa, porque quando você está no meio dela, você não consegue refletir, porque sua emoção está envolvida ali, seus sentimentos vão mexer na sua percepção, entende? Então, depois que passa, você revisitar essa experiência te ajuda a compreender. E talvez até alguns anos depois, você revisitar novamente, te ajuda a entender melhor alguma coisa que você não percebeu naquela época. Então, por exemplo, experiências que você passou quando criança, que hoje, que às vezes te marcaram profundamente e que foram muito difíceis, você num processo terapêutico, por exemplo, ou até sozinho em casa, se você reflete sobre isso com o olhar do adulto, da adulta, da pessoa que é hoje, refletindo sobre aquela situação, às vezes você vai ver e falar assim, nossa, foi diferente do que eu imaginei. Porque eu, quando era criança, não tinha maturidade para entender aquilo, então aquilo foi uma coisa muito maior para mim. Foi uma coisa muito mais difícil.
Ou às vezes até o contrário, às vezes a criança aprendeu a não sentir, a bloquear um pouco as emoções para sobreviver, a não expressar. Então ela viu e minimizou a situação. Então quando você adulto vai olhar para aquela situação que foi traumática, você vai falar assim: nossa, foi pior do que eu imaginei no momento. Aquilo foi traumático, só que você reprimiu. Um exemplo bem simples: você já assistiu um filme mais de uma vez? Em momentos diferentes da sua vida? Numa primeira vez, você teve uma percepção e uma interpretação. Se você assiste anos depois o mesmo filme, você às vezes vai ter uma outra percepção, uma outra sensação e às vezes até observar coisas que você não observou da primeira vez. Por quê? Agora você não é a mesma pessoa que era antes e isso muda completamente a sua experiência do momento. Para mim, uma das habilidades mais importantes e libertadoras que existe é o pensamento crítico. Porque quando você tem a coragem de pensar por si só, de fazer perguntas, de se questionar, de questionar o mundo, questionar as ideias, os valores, isso vai te trazer respostas que têm a ver com quem você é. E você para de ficar assim, ó, só seguindo o que os outros estão fazendo. Como diz o ditado antigo, se alguém cair no buraco, você vai cair também? É a mesma coisa, se você não tem pensamento crítico, você vai seguir a manada para uma direção que não tem a ver com você. E eu falo isso porque eu fiz isso por muitos anos, até eu entrar num processo de autoconhecimento e vi que eu era essa pessoa que era extremamente obediente e seguia o que todo mundo falava. E me libertou pensar criticamente, refletir sobre as coisas. Por isso que hoje aqui eu estou compartilhando isso com vocês. Sem o pensamento crítico, você vira refém das opiniões, das histórias que te contaram, das histórias que você conta sobre você mesmo. Às vezes a gente aprende a olhar a vida sobre uma ótica. Então, a gente se conta uma história sobre quem nós somos. Às vezes ela é muito bonita, às vezes ela é muito feia, porque vai depender de qual lente você colocou. Quando você começa a se questionar, a refletir sobre, você às vezes vai ver e falar assim: nossa, eu tô olhando isso de uma forma não muito legal. Eu não vou dizer que isso é fácil, isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas também é libertador. E é isso que vai te fazer entrar em contato com um lugar muito profundo da sua alma, que vai te trazer plenitude, vai te trazer uma sensação até de senso de propósito, porque o propósito ele está muito vinculado a você ser quem você é, a você se permitir ser inteiro, a você estar em evolução. E outra coisa, o pensamento crítico, né? Ele te leva a evoluir. Se você não pensa, não reflete, não questiona e segue fazendo a mesma coisa sempre, você tá aqui, ó, na estagnação. Você vai ficar parado. E isso, você entende que isso é o contrário da vida? Isso é morte. A morte é a estagnação pura e completa. E a vida é a evolução. A vida é a mudança constante. Na natureza a gente não aprende que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. O crescer, para mim, é essa evolução. É essa mudança, né? Você era uma criança, você foi amadurecendo, você virou um adolescente, depois você virou um adulto. Seus pensamentos foram mudando, a forma que você lida com suas emoções foram mudando. Imagina se você tivesse continuado, você às vezes uma pessoa com 40, 50, 30 anos, não sei que idade você tem, mas com a mesma mentalidade, com os mesmos pensamentos, com a mesma maturidade emocional da sua criança de 5, né? Ia ser complicado. Então, a evolução, ela precisa ser completa. A gente está mudando o tempo inteiro. E o reproduzir é mais do que ter filhos. É criar novas ideias, criar novos projetos, criar uma maneira de ver a vida, de habitar o mundo. Evoluir é o propósito da vida. Se você pensar na humanidade, se a humanidade não tivesse evoluído, onde a gente estaria? Olha quanta coisa a gente progrediu, né? No passado, a escravidão era algo aceito, normalizado. Alguém teve a coragem de ir lá e questionar. E esse questionamento mudou tudo, esse pensamento crítico que algumas pessoas fizeram, né? Levou um bom tempo, lógico, o processo sempre é longo. É difícil também, porque para você mudar o pensamento enrijecido, uma estrutura enrijecida é muito difícil. Por isso que é preciso a gente começar a questionar. E é preciso fazer isso primeiro com nós mesmos, porque você não vai conseguir mudar o mundo. Imagina se cada pessoa fizer o seu próprio trabalho interno.
né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você faz essa mudança em você, fulano faz essa mudança nele, ciclano faz essa mudança nesse, imagine isso no coletivo, como que reverbera. Vai fazer as mudanças, os questionamentos que você precisa na sua vida. Vai buscar a sua própria evolução. Questionar a própria vida, as suas crenças, as suas experiências exige muita coragem. Porque você vai ter que olhar para aquilo que é difícil, para aquilo que alguém já te falou, que alguém já fez o serviço na época. E agora você que vai ter que ir e você que vai fazer o trabalho. Esse trabalho de questionar, de observar, de pesquisar, de se informar, de sentir. E quando você fazer esse trabalho, tudo começa a mudar. Então você tem coragem de questionar a si mesmo? Questionar a si mesmo existe confiança. Por isso que é tão difícil. Porque se você não confia em você, você não vai confiar nas respostas que te chegam. Então, vai ser difícil você também conseguir se questionar. Talvez você não vai confiar nem nos seus próprios questionamentos. Então, é um trabalho de desenvolvimento lento, difícil, demorado, mas assim, te garanto, é profundamente transformador, libertador, vai te trazer sensação de plenitude e de muita mudança na sua vida. Quando a gente muda e evolui, a nossa vida ganha sentido, a gente sai do vazio existencial e a gente passa só a existir, que é isso que a vida nos pede. Simplesmente habitar o mundo e questionar vai te ajudar a desenvolver uma habilidade muito importante, que é a sua autoridade interna. Porque quando você tem uma autoridade interna, pode vir um guru, alguém com muito conhecimento, com muita sabedoria, você absorve aquilo, mas a sua autoridade interna vai definir o que faz sentido para você, o que não. Porque no final das contas, quem vive a sua vida é você. Então não adianta um guru, uma figura de autoridade ou religiosa te trazer a forma, o que você tem que fazer, a forma que você tem que fazer, o jeito que você tem que fazer. Se você não se questiona e só segue, é você que vai lidar com as consequências do que você está seguindo. Não é ele. Você pode pensar ele como um mestre, se é uma pessoa que você gosta e confia e que está alinhado com seus valores. E você vai filtrar e vai pegar o que é bom e aplicar na sua própria vida. Se fez sentido para você, escreve aqui nos comentários ou coloca algum questionamento que ficou aí para você, que eu vou ter um prazer de te responder, e me segue para mais conteúdo sobre isso.